A paz do Senhor Jesus seja com você. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre nós, membros atuantes do templo de oração, que estamos chamando de os remanescentes na fé. A nossa congregação ela foi fundada no ano de 2009. No início, nós estivemos de uma forma presencial em um templo na Rua Marquês de Aracati, no bairro de Irajá, no Rio de Janeiro. E depois, com o tempo, Deus foi nos orientando a seguir de outras formas. Veio a pandemia, nós ficamos um bom período virtualmente, retornamos para o presencial. E há 2 anos Deus tem falado conosco para nós iniciarmos uma congregação virtual, novamente. Porque hoje nós temos percebido muitas pessoas que deixaram de congregar, por conta de várias situações, por conta da intolerância religiosa, por conta da falta do acolhimento, por conta de doutrinas humanas, enfim, muitas vezes também por comodismo. Então, nós decidimos fazer esse caminho para colocar uma congregação de forma virtual. E apenas Deus, na realidade, sabe de fato a razão disso. Nós simplesmente obedecemos. Eu sou a responsável, a líder religiosa da congregação, sou apóstola, consagrada, amando de Deus, Pai Todo-Poderoso. Sempre fui contra esses títulos de bispo, de apóstolos, porque entendia que era uma espécie de escala do sucesso na igreja. Mas Deus me convenceu com a ação do Espírito Santo e recebi. Recebi essa missão de Deus para nós estarmos aqui servindo a Ele de uma forma adequada. A minha iniciação enquanto religião foi que eu vim de um berço católico, então eu era católica de berço, e quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos de idade, eu vi na TV um problema muito grave de fome na África. E eu vendo ali um telejornal, aviões eram mandados para aquele continente e eles descarregavam a comida, jogando sacos mesmo, já com os alimentos cozidos, ainda do alto, em voo. E quando esses sacos chegavam ao solo, rompiam, claro, e a comida ia para a terra, para a sujeira, e aquele povo faminto comia daquela mesma forma. E naquele momento eu chorei muito de ver a falta de dignidade daquele povo. E imediatamente eu orei a Deus e perguntei para ele: se tu existe, tu me prova, porque eu não consigo entender a razão dessas pessoas estarem passando por isso. Eu sempre ouvi que tu é um Deus bom, que tu é um Deus amoroso. Então me prova, porque eu não consigo mais acreditar ou eu não sei em que acreditar. Algum tempo depois, Deus de fato utilizou de um filme para ministrar o meu coração. E naquele momento eu entendi que o problema daquela fome, o problema daquela situação não tinha relação alguma com Deus, mas conosco, com as nossas escolhas, com a forma que nós vivemos, que deixamos as pessoas de fato ficarem à margem, porque olhamos apenas para nós. E o que aconteceu a partir daí, eu fui servir a Deus na Igreja Católica. Só que eu era uma pessoa que eu queria servir a Deus, eu não queria servir uma religião. E apesar de toda a minha limitação nesse sentido, através de oração, através de comunhão perfeita com Deus, eu fui sendo dirigida pelo Espírito Santo.
Naquele tempo, Deus me usava muito para evangelizar, para orar pelas pessoas. Muitas pessoas eram curadas, inclusive, nessa caminhada, mesmo sem eu ter tido qualquer tipo de contaminação da religião em si. Eu apenas ouvia a voz de Deus e seguia fazendo a sua vontade. Fui muito criticada, claro, porque a religião exigia que eu cumprisse todo um planejamento lá dentro para poder servir mesmo. E, e eu não fazia isso. Não é que eu me rebelava, mas é que eu não tinha mesmo oportunidades. Naquela época eu viajava muito, me mudava constantemente. Então eu saía muitas vezes e evangelizava de porta em porta. Fiz um pequeno grupo de oração na minha casa e seguia servindo ao Senhor. Até um dia que eu comecei a ser chamada de protestante. Padres diziam que eu era católica de berço, protestante de coração, porque eu sempre orientava as pessoas de ler a Bíblia, de não tocar nas imagens, porque ali não havia nada de Deus. Então, eu comecei a ouvir essas coisas ainda sem entender, porque, como eu falei, eu não tinha conhecimento teológico, e em um dado momento, eu comecei a ir a visitar uma igreja batista, e nessa caminhada na igreja batista, eu fui batizada, né? Mesmo sem querer, que eu dizia para o pastor que eu já era batizada. Eu sabia em quem eu cria, eu sabia em quem eu servia, eu não tinha contaminação religiosa, mas parece que as pessoas não criam nisso. E o Espírito Santo disse para mim que eu descesse as águas daquela forma, porque era necessário para aquilo que Deus queria de mim. Eu segui então, amados, buscando, né, sempre servir a Deus. Naquele momento eu estava cometida por uma depressão profunda, com síndrome do pânico. Muitas pessoas naquela época diziam que era problema espiritual. Eu estou falando de algo de 30 anos atrás. E eu ficava muito triste, questionando a Deus qual então era a brecha, né, que eu estava ali tendo, cedendo para que as forças do mal trabalhassem de forma diversa na minha vida. E Deus, ele realizou muitos sinais na minha casa, me mostrando que não havia problema comigo. Fui buscar ajuda médica depois de 12 anos apenas. E aí, depois dessa ajuda médica, eu consegui ter a minha vida de volta plenamente. E Deus, então, me mandou, né, seguir. E eu segui evangelizando muito pela internet. Até que um dia eu fui visitar uma igreja em Santa Cruz da Serra, fica bem distante de onde eu morava, aqui no Rio de Janeiro mesmo. E lá Deus falou com um pastor que estava visitando também naquele momento, apontando para mim e dizendo para ele: "Tá vendo aquela minha filha? Eu quero que você a consagre pastora e dê a ela todos os documentos que ela precisa para abrir uma congregação." No final do culto, eu fui falar com aquele pastor, pois havia recebido o recado de que era para eu ir lá conversar com ele. E ele falou sobre isso que havia acontecido, perguntou se eu congregava lá, eu disse que não, que congregava em um lugar bem distante. Ele disse também que estava visitando ali e disse que era para eu conversar com o meu pastor e que o pastor então reservasse um momento para que ele fizesse a consagração. Eu voltei para a igreja, conversei com o pastor sobre o que havia acontecido e é claro que ele disse não. E eu falei com ele: "Mas pastor, você não entendeu o que aconteceu? Foi algo da parte de Deus." E ele simplesmente disse novamente que não, ali não. Um detalhe é que o pastor
que foi usado por Deus para que eu fosse consagrada pastora, ele era vice-presidente da Convenção das Assembleias de Deus Mundial. Então, o pastor Batista disse que se eu fui levantada no arraial da Assembleia de Deus, que eu deveria, então, ser ungida lá e consagrada lá. Eu fiquei sem saber o que entender disso tudo, porque afinal Deus é um Deus, é o único Deus. E, e eu perguntei a ele, então, você está me mandando embora? Você está mandando ir para lá? E ele repetiu de novo, aqui não. Aí eu, tá bom, pastor, obrigada por tudo. Eu vou seguir aquilo que Deus deseja para mim. Quando o pastor dessa convenção me procurou novamente, perguntando o que havia acontecido, ele, ele ficou sem saber se ele havia se enganado. Combinou comigo de me visitar em minha casa, e quando chegou lá, ele pediu que eu fizesse uma oração por ele. Perguntei se era algo específico, ele disse que não, era só para eu orar, orei. Passou algum tempo, ele foi embora, e quando já tinha uns 15 minutos dele ter ido, ele retornou e falou: Irmã, sou eu de novo, abre, que eu preciso falar com a irmã. E quando chegou lá em casa, ele disse: Irmã, eu já estava lá no ponto de ônibus, e Deus mandou eu voltar e disse para eu fazer aquilo que ele havia mandado eu fazer. A irmã tem azeite aí? Aí eu tenho. E ele me consagrou ali na sala da minha casa e me explicou que quando eu falei com ele sobre a negativa do pastor da Igreja Batista, ele pensou assim: eu já ia consagrá-la sem ter condições para isso, porque a Assembleia de Deus não consagra mulheres. Então, eu devo ter entendido algo errado, era para consagrar ela missionária. E ele estava com muita dor de cabeça, segundo o relato dele. E ele disse: Ela vai orar por mim, Deus. Se eu ficar curado, eu vou entender que é para consagrar ela pastora. Se não, eu entendi errado e é para consagrar ela missionária. É claro que ele ficou curado. Deus havia designado a ele algo, e eu hoje, mais do que nunca, compreendo tudo isso. Aos poucos, eu fui mergulhando para aprender mais, aprender sobre tudo aquilo que estava associado a Deus. Eu fiz uma faculdade de teologia, foi minha segunda faculdade. Primeira faculdade eu fiz administração de empresas na juventude e me preparei, me capacitei com conhecimento que eu ainda não tinha, da parte histórica, claro, né? Porque a nossa Bíblia, ela não narra absolutamente tudo. Então, eu fui estudar para me preparar. Abri a igreja de acordo com a vontade de Deus e cá estamos nós, até hoje, até os dias de hoje. Eu procuro fazer aquilo que Deus me orienta, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Deus fala conosco de uma forma direta. E desde o início disso tudo, eu comecei a compreender que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, em muito tempo mesmo, o homem estava corrompendo. O homem criando várias religiões, e a religião que tem o papel de levar o homem para Deus, ela está fazendo exatamente o oposto. Ela está afastando o homem de Deus. O homem está ficando angustiado com tanta religiosidade. E nós, do templo de oração, optamos por imitar a igreja primitiva,
não a igreja que veio depois de tantas situações que envolviam muito mais poder do que espiritualidade. E eu não quero falar mal de nenhuma religião, porque o próprio Jesus, quando foi arguído qual era a verdadeira religião, ele falou que a verdadeira religião era aquela que cuidava dos órfãos, dos que estavam à margem. E é isso que nós temos procurado fazer. Nós estamos voltados para cuidar daqueles que ninguém quer cuidar. Nós acolhemos todas as pessoas, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Nós não nomeamos pecado, porque todos nós somos pecadores. Eu sou pecadora. Eu tenho minhas falhas, porque eu sou humana. Você é humano e você é pecador. Todos nós somos pecadores. Houve apenas um justo nessa terra que se chama Jesus, o Cristo. Então, nós olhamos para Jesus e queremos imitar aquilo que Jesus fez. E Jesus, ele agregou pessoas. Jesus acolheu a prostituta, o cobrador de impostos, o ladrão, até aquele que o traiu, aquele que o entregou. Jesus conhecia o coração de todos, mas ele não abandonou ninguém. E é isso que nós, no templo de oração, queremos propor. Para você, inclusive, se você ficou até aqui assistindo esse vídeo, nós queremos levar para você o que Jesus ensinou, sem nenhum viés humano, apenas aquilo que Jesus ensinou, a forma que Jesus acolheu a humanidade. Porque a salvação depende única e exclusivamente do julgamento que Jesus fará de cada um de nós. Eu não posso te condenar ao inferno. Eu não posso te levar para o céu. Apenas o Senhor Jesus pode. Então, eu quero te convidar para você vir participar conosco dos cultos online, que nós faremos todos os domingos, às 9 horas da manhã, ao vivo, e que ficarão aí depois para você participar, não assistir, ok? Precisamos mudar, inclusive, essa linguagem. Não é porque é online que você vai assistir. Não é porque você vai ver através de uma tela que você vai assistir, mas você deve participar, se envolver totalmente, sem se contaminar com o seu ambiente, mas fazendo a vontade de Deus, que é abrindo seu coração, deixando o Espírito Santo falar contigo. Amém? É possível isso? Ficar com foco integral, se envolver em tudo aquilo que o Espírito Santo nos usar para falar com você. E tem mais. Sim, nós faremos a ceia online, ao vivo, porque o Espírito Santo habita em todos nós que cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio para nos salvar e nos dar a vida eterna. Então, quando nós ministrarmos o rito da ceia, obedecendo aquilo que Jesus nos instruiu, você vai impor as suas mãos sobre o pão e o suco de uva, o vinho novo, para consagrar e entender que Jesus estará consubstanciado nos elementos. Jesus consubstanciado, ou seja, Jesus se une ao pão e se une ao vinho novo, para nós recebermos em memória dele. Eu te aguardo. Em breve nós iniciaremos todo esse projeto que vem do coração do Senhor. Eu desejo a você toda a paz de Cristo, que transcende todo o nosso entendimento. Um beijo grande. Deus te abençoe profundamente.